Olá pessoal e bem-vindo ao Teologia Reflexiva. No vídeo de hoje vamos explorar como algumas práticas e tradições podem, sem percebermos, substituir o verdadeiro sacrifício de Cristo. Fique com a gente para entender o que é essencial e focar apenas no que Cristo fez por nós. No versículo 9, 14 e 15, está escrito assim: quanto mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. No versículo 15, está escrito assim: por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. A Epístola aos Hebreus foi escrita para cristãos judeus que estavam enfrentando pressões para voltar ao judaísmo tradicional. O autor não é identificado, mas a carta tem como objetivo encorajar esses cristãos a perseverarem na fé em Cristo, enfatizando a superioridade de Jesus em relação às práticas e ao sistema sacrificial do Antigo Testamento. Nos capítulos anteriores, o autor de Hebreus tem mostrado como Cristo é superior aos sacerdotes do Antigo Testamento e como seu sacrifício é superior ao sacrifício dos animais. Em Hebreus 9, o foco é na obra redentora de Cristo, como sumo sacerdote celestial, que entrou no Santo dos Santos Celeste, oferecendo seu próprio sangue para purificar definitivamente o pecado. Hebreus 9,14. Aqui, o autor faz um contraste entre o sacrifício do Antigo Testamento e o sacrifício de Cristo. No Antigo Testamento, o sangue de animais era usado para purificar o corpo e realizar um ritual de purificação. Contudo, esse sacrifício não podia purificar a consciência humana, ou seja, ele não podia remover a culpa do pecado de forma definitiva. Cristo, por outro lado, ofereceu seu próprio sangue pelo Espírito eterno, o que significa que seu sacrifício foi voluntário, consciente e em perfeita obediência a Deus. Esse sacrifício purifica nossa consciência das obras mortas, ou atos que nos levam à morte, pecados, e nos capacita a servir ao Deus vivo. Quando o texto fala em purificar a nossa consciência de obras mortas, o autor está se referindo às práticas religiosas da antiga aliança, que incluíam sacrifícios e rituais repetitivos, que após o sacrifício de Cristo se tornaram espiritualmente ineficazes. Continuar a praticá-las seria, de certa forma, negar o sacrifício de Cristo. Essas obras, por serem incapazes de trazer a verdadeira vida espiritual, já nascem mortas. O que o autor de Hebreus está dizendo é que, agora que Cristo realizou o sacrifício perfeito, essas obras não são mais necessárias. A purificação mencionada aqui é uma libertação dessas práticas, que não precisam mais ser seguidas, porque Cristo, como mediador da nova aliança, já cumpriu tudo o que era necessário para a nossa salvação. Hebreus 9,15. O autor explica que por causa do sacrifício de Cristo, ele se tornou mediador de uma nova aliança. A palavra mediador aqui implica que Cristo é o intermediário entre Deus e os homens, aquele que assegura que os benefícios da nova aliança sejam aplicados a nós. A herança eterna refere-se à salvação e à vida eterna prometida aos que são chamados. Essa herança é possível porque Cristo morreu para redimir os pecados cometidos sobre a primeira aliança ou o Antigo Testamento, significando que sua morte tem o poder retroativo para redimir até mesmo aqueles que viveram antes de sua encarnação. O sangue de Cristo refere-se ao sacrifício de Jesus na cruz, que tem o poder de purificar os pecados. No Antigo Testamento, sangue simbolizava a vida, e derramá-lo era um meio de expiação. Levítico 17:11. O Espírito Eterno refere-se ao Espírito Santo que esteve presente e ativo no sacrifício de Cristo, garantindo que fosse um sacrifício perfeito e aceitável a Deus. Nova aliança, em contraste com a antiga aliança mosaica,
A nova aliança é baseada no sacrifício de Cristo, que é perfeito e eterno. Essa aliança garante o perdão completo dos pecados e uma relação pessoal com Deus. Cristo é o único mediador que pode reconciliar Deus com o homem, garantindo que as promessas de Deus na nova aliança sejam cumpridas. Hoje, essas passagens nos lembram do poder e da suficiência do sacrifício de Cristo, diferente das práticas do Antigo Testamento, que eram temporárias e repetitivas. O sacrifício de Cristo, ou de Jesus, é perfeito e completo, purificando não apenas nossas ações exteriores, mas também nossa consciência interior. O versículo 14 nos desafia a refletir sobre como o sacrifício de Cristo deve impactar nossa vida diária. Se realmente cremos que fomos purificados por Ele, então devemos viver para servir ao Deus vivo, afastando-nos das obras mortas ou pecados. O versículo 15 nos convida a descansar na segurança da herança eterna, que nos foi prometida. Sabemos que, por meio de Cristo, temos acesso direto a Deus. E podemos ter a certeza que nossas transgressões são perdoadas, não por nossos méritos, mas pelo sacrifício de Jesus. Originalmente, essa passagem foi dirigida aos cristãos que estavam tentando voltar às práticas do judaísmo. O autor enfatiza que o sacrifício de Cristo é suficiente e superior ao sistema da lei mosaica, e que eles não deveriam retornar às antigas práticas, pois Cristo havia inaugurado uma nova aliança. Hoje, esse pensamento nos ensina que não devemos nos apoiar em rituais religiosos ou obras mortas para nossa justificação. Em vez disso, devemos confiar inteiramente na obra de Cristo, que purifica os nossos pecados e nos permite viver uma nova vida em serviço a Deus. Cristo é suficiente, e qualquer obra que tentamos adicionar ao seu sacrifício é, em essência, uma obra morta. Hebreus 9, 14 e 15 nos convida a uma profunda compreensão do sacrifício de Cristo e no papel que ele desempenha como mediador na nova aliança. Essa compreensão nos liberta das obras mortas e nos chama a viver uma vida dedicada ao serviço do Deus vivo, com a plena confiança de que, por meio de Cristo, temos a promessa da herança eterna. Ao aplicar esse ensinamento hoje, somos chamados a confiar plenamente em Cristo, vivendo uma vida que reflete a purificação e a redenção que Ele nos oferece. Portanto, é essencial que não retornamos a práticas que já se tornaram obsoletas e ineficazes, reconhecendo que o sacrifício de Cristo é suficiente e completo para nossa justificação e salvação. Com base no que já discutimos sobre Hebreus 9, 14 e 15, é essencial entender como essa passagem se aplica na atualidade, especialmente em relação às práticas de certas igrejas que, conscientemente ou não, acabam adicionando ou substituindo a suficiência do sacrifício de Cristo por regras, objetos e tradições. Vamos explorar isso mais profundamente. Hebreus 9 enfatiza que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, e que seu sacrifício é completamente suficiente para purificar nossos pecados e para garantir acesso a Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. No entanto, em muitas igrejas hoje, vemos uma tendência de adicionar elementos tangíveis e rituais que, na prática, sugere que o sacrifício de Cristo não é suficiente. Quando alguém usa um objeto ou práticas como rituais e costumes para se aproximar de Deus, isso revela uma falta de confiança na suficiência do sacrifício de Cristo. Esse comportamento mostra que a pessoa está colocando sua fé em algo tangível, como se esses objetos ou práticas fossem mediadores, em vez de confiar exclusivamente em Cristo para alcançar a Deus. Isso nega a ideia de que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Eu insisto na questão do véu porque ele é um exemplo claro e gritante dessa distorção. Não entendo como uma chamada igreja pode usar um pano na cabeça, achando que isso ajuda a se aproximar de Deus. Se as pessoas parassem para se perguntar por que eles usam isso, perceberiam que isso não faz sentido. O véu é uma ilustração de um erro colossal.
Uma falta de interpretação tão grave que mostra a ignorância e a distorção da verdadeira fé em Cristo. Hoje, em várias comunidades de fé, há uma tendência de buscar segurança espiritual em práticas, objetos e rituais que são vistos como intermediários entre o fiel e Deus. Alguns exemplos incluem campanhas, amuletos, objetos consagrados, em vez de confiar na obra redentora de Cristo. Muitas vezes se promove a ideia de que é necessário participar de campanhas específicas, usar um objeto ungido como lenços, água benta, ou até mesmo buscar profecia para alcançar bênçãos. Essas práticas, muitas vezes, deslocam a confiança do sacrifício de Cristo para algo material, como se essas fossem necessárias para que Deus mantivesse uma comunhão ou nos abençoassem. O uso de vestimentas específicas. O cristão deve demonstrar virtude, sim, como respeito e modéstia em seu vestimento, pois isso reflete um coração que deseja honrar a Deus. No entanto, é crucial evitar o exagero e o legalismo que algumas igrejas impõem. Regras como proibir mulher de cortar o cabelo, os homens de usar barba, bermudas, ou até mesmo proíbe de dormir sem roupa, são exemplos de costumes que vão além do que a Escritura ensina. Esses mandamentos rígidos impõem uma carga desnecessária sobre os fiéis e sugere, erroneamente, que algo mais é necessário para a salvação. Isso acaba criando a falsa ideia de que o sacrifício de Cristo não é suficiente, como se fosse preciso acrescentar essas práticas para garantir nossa redenção. E a modéstia deve ser uma expressão da nossa fé, não uma condição para a salvação. O problema não está necessariamente na disciplina, mas no fato de que essas regras podem ser vistas como necessárias para garantir a salvação ou para obter o favor de Deus, como se o sacrifício de Cristo precisasse de algum complemento. Essa busca por algo tangível e material reflete uma desconfiança na suficiência de Cristo. Como Cristo é invisível e espiritual, muitos fiéis podem sentir uma necessidade de algo mais palpável para garantir que estão seguros na sua fé. Essa atitude é semelhante à dos cristãos hebreus, que estavam tentando voltar às práticas do Antigo Testamento, como se essas práticas fossem necessárias para complementar o que Cristo já realizou por nós. Quando recorremos a objetos, campanhas ou regras como intermediários para garantir a nossa fé, estamos na prática duvidando da obra consumada de Cristo. Isso nos faz voltar a uma mentalidade de obras mortas, como se precisarmos fazer algo a mais além do que Cristo já fez para sermos aceitos por Deus. A passagem de Hebreus 9, 14 e 15 nos alerta a não cair nessa armadilha. Precisamos nos lembrar que o sacrifício de Cristo é completo e suficiente. Qualquer coisa que adicionarmos a isso é, na melhor das hipóteses, uma distração, e na pior, uma idolatria disfarçada. Nosso foco deve estar inteiramente em Cristo e na obra que Ele completou. Ele é o mediador perfeito, e a nossa fé deve estar exclusivamente nele, não em objetos, rituais ou regras humanas. Isso não significa que devemos desprezar todas as práticas e tradições, mas sempre devemos nos perguntar: estamos confiando mais nisso do que no sacrifício de Cristo? Estou usando isso como um substituto ou um complemento à obra dele? Mesmo que a resposta pareça ser não, devemos reconhecer que, como seres humanos pecadores, nossa percepção pode estar corrompida. Na verdade, essas práticas, então, sim, substituem inconscientemente o sacrifício de Cristo. Portanto, é melhor evitar o uso desses elementos desnecessários, pois eles são apenas obras mortas e não têm valor real na nossa salvação. Assim, como destinatários originais de Hebreus precisavam ser lembrados de que Cristo era superior ao sistema religioso antigo, nós também precisamos constantemente relembrar que nossa fé deve estar centralizada unicamente em Cristo. Tudo que substitui ou adiciona ao que Ele já realizou corre o risco de se tornar uma obra morta. Em última análise, a mensagem de Hebreus 9, 14, 15 nos chama a uma confiança renovada e completa na suficiência de Cristo.
nos desafia a deixar de lado qualquer dependência em elementos tangíveis que possam nos distrair dessa verdade central e viver de maneira que reflete a totalidade da obra de Cristo em nossas vidas. Ele é nosso mediador, nosso redentor, e a fonte de toda nossa esperança e confiança espiritual. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdo como este. Sua participação é muito importante para nós. Até a próxima!